Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões. E hoje eu estou aqui para trazer mais um tema da minha área de especialidade, que é um tema extremamente relevante para a minha área, que é o tema do acordo para o divórcio. O que pode constar num acordo de divórcio e o que não pode constar num acordo de divórcio, né? Como as partes podem chegar a um consenso, né? Então, primeiramente, já te informo a vocês de antemão que na questão patrimonial relativa aos bens que esse casal amealhou, juntou, né, ao longo da relação, de acordo com o regime de bens que eles escolheram, eles poderão transacionar, né, poderão regular de qualquer forma a questão patrimonial. Poderão, por exemplo, escolher que a mulher fique com 80% do patrimônio e o homem com 20%, ou o inverso. Poderão, por exemplo, informar que a mulher ficará com a casa, o apartamento e 2 carros, e o homem só ficará com um carro. O homem poderia deixar tudo para a mulher, e vice-versa. Então, quanto à questão patrimonial, não há nenhuma questão impeditiva que o casal não possa constar no acordo de divórcio. Eles podem versar sobre a melhor forma do que eles acharem. Por exemplo, alguma questão de estimação que o homem queira ficar, por exemplo, uma televisão de 70 polegadas, um videogame, um quadro de arte. Se tiver lá no acordo que ele queira ficar só com aquilo e a esposa com todo o resto, né, não há problema algum. Quanto à questão patrimonial, eles podem versar da forma que acharem melhor, né? Que melhor convier a eles. Melhor convir a eles. Já quanto à questão da guarda e a questão da visitação dos filhos menores ou incapazes, caso haja, né? Ali já é um terreno que eles não poderão fazer da forma com que desejarem, né? Eles deverão constar na questão da guarda e da visitação, um mínimo possível para cada uma das partes. Por exemplo, não é possível que se coloque num acordo para o divórcio que o pai ou a mãe só vão visitar o filho uma vez no mês, né? Vão visitar 2 vezes no mês. Não é possível que se coloque isso. Pode até se colocar tal questão nesse acordo, porém o juiz certamente irá chamar para uma conversa, né, para entender o porquê que está se colocando uma visitação tão pequena, né, um momento tão pequeno para ficar com o filho ou a filha, né. Muito menos não se deve colocar, e certamente não será aceito, se colocar que o pai ou a mãe não querem ver o filho, que não irão visitar o filho, colocar essa questão no acordo. Isso certamente será anulado pelo juiz. E certamente ele irá também chamar para uma conversa para tentar entender o porquê que está sendo colocado essa questão no acordo. Então, tem algumas questões quanto a essas que eu acabei de falar aqui para vocês, da guarda e das visitações, que não são possíveis de serem colocadas. Justamente porque o juiz e o MP, que estará presente quando houver questão de filhos menores e incapazes, ele estará presente no processo e irá zelar pelo interesse da criança. E um dos interesses da criança, que é um interesse indisponível, é a convivência, né, com os pais, né, com os 2 pais. Então não é possível fazer um acordo nesse sentido de que vá colocar visitações pequenas, né, pouquíssimas visitações, ou então até que não haja visitações. Não é possível. Já quanto à pensão, que é uma terceira questão que, em regra, é colocada no acordo de divórcio quando há filhos menores ou incapazes, também tem algumas questões que não são possíveis. Por exemplo, não é possível que a mãe ou o pai que for ficar com a guarda da criança e como guardião da criança, que a criança for morar com esse pai ou com essa mãe,
não é possível que ela abra mão, o pai ou a mãe abram mão da pensão alimentícia, porque essa questão é uma questão que é um direito da criança, é um direito indisponível, ou seja, não há como se dispor dele, não pode se abrir mão de uma pensão alimentícia. Seja o pai morando com a criança ou seja a mãe morando com a criança, não poderão abrir mão desse direito, que é um direito da criança. E muito menos também não pode ser colocado um percentual muito baixo de pensão alimentícia nesse acordo. Muito provavelmente, caso no acordo fique previsto que o pai ou a mãe irá pagar a pensão alimentícia num valor menor do que 20%, muito provavelmente o juiz irá chamar, né, esse casal para tentar entender por que foi colocado aquele valor tão baixo de pensão alimentícia para a criança. Então, essas duas questões não são possíveis de serem colocadas, né? Elas podem até serem colocadas, porém, certamente, essa de não colocar pensão alimentícia será nula de pleno direito. A outra que eu mencionei aqui, de um percentual menor que 20%, pode ser colocada e será chamado ao juízo, né, para tentar dar essas explicações por que é um percentual tão baixo, né? E aí entrarão as justificações para terem colocado esse percentual. Então essas são algumas questões que eu trouxe hoje aqui que podem estar presentes num acordo de divórcio, né? Algumas que podem, algumas que não podem. Recapitulando aqui para vocês, questão patrimonial pode qualquer tipo de acordo, porque está versando sobre bens, está falando sobre bens. Questões sobre guarda e pensão alimentícia deverão ser tomados alguns cuidados, como esses que mencionei aqui, porque se não forem tomados esses cuidados, o acordo não será válido e o juízo não irá homologar esse acordo. Então essas são algumas questões que eu trouxe hoje para vocês aqui sobre o acordo de divórcio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, né, para que o algoritmo da rede social entenda que esse é um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Envie esse conteúdo para quem está passando por essa situação, para que possa tomar uma decisão mais concreta, mais embasada. E eu estou sempre à disposição aqui para qualquer dúvida que tenha ficado. Vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.